Paz do Senhor, irmãos, irmãs, que todos estejam na graça de Deus, que todos estejam com saúde e que todos estejam bem, amém? Vocês estão bem? Irmãos, hoje eu vou fazer a continuação da nossa leitura bíblica e também venho aqui através desse vídeo, irmãos, pedir oração, que vocês possam... Perdão, irmãos, que vocês possam orar por minha vida. Os levantes estão sendo muito grandes, mas eu creio que Deus dará a vitória para cada um de nós, assim como Ele vai me dar, Ele dará para cada um de vocês, amém? Mas eu peço sim oração para que vocês possam entrar numa causa aí comigo. Hoje, infelizmente hoje, meu filho foi furtado, levaram a moto dele, né, uma ferramenta de trabalho. Vocês sabem, né, que o inimigo está aí na terra para matar, roubar e destruir. Então que nós possamos orar, que nós possamos interceder um pelos outros e que vocês possam orar por mim também, amém? Que vocês possam me acompanhar na leitura bíblica. Hoje nós vamos entrar no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, que fala sobre os que vieram a Davi em Siclag. Este, porém, são os que vieram a Davi, a Siclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usaram da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aizer, o chefe de Joás, filhos de Maá, Gibeadita, Gesiel e Belete, filhos de Asmavete, Eberaca, Egeu e Anadodita, Ismaías, o Gibeonita, valente dos 30 e capitão dos 30, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josadabe, Gederalita, Elusaí, Jerimote, Belialias, Semarias, Cefatias, Arufita, Eucana, Ísias, Azarel, Joezer, Jazobeão, os Coraitas, e Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor, e dos gaditas que retiraram a Davi aos lugares fortes no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodelas de lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça de Adias, o segundo Eliabe, o terceiro Mismaía, o quarto Jeremias, o quinto Ataí, o sexto Eliel, o sétimo Joanã, o oitavo Eusabade, o nono Jeremias, o 10º Macbanai, o 11º estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha a cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando se transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir todos os dos vales para os orientes e para o ocidente. Também vieram alguns filhos de Benjamim e Judá a Davi, ao lugar forte. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vos vinde a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregastes aos seus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus dos meus pais, o vejo e o repreenda. Então entrou o espírito de Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, o Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem se ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio os filisteus para batalhas contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, com conselho o despediram, dizendo: a custa da nossa cabeça passará a Saul, seu senhor.
Voltando ele, pois, de Siglag, passaram para ele de Manassés, Edna, Josadabe, Gediael, Micael, Josabade e Eliú, Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis paralentes e foram capitães do exército, porque naquele tempo, de dia em dia, vinham Davi para ajudar, até que se fez um exército como o exército de Deus. Os que vieram de Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos Arão, e com eles 3.700. Jadoc, sendo jovem varão valente da família, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes, para vir fazer rei a Davi. Os filhos de Zacar, destros da ciência, para saber que Israel devia fazer 200 de seus chefes, de todos os seus irmãos que seguiam a palavra. Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para os ordinários da batalha, como coração constante. Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodelas e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. Azer, dos exércitos não ordenaram as batalhas, 40.000. Da banda da Além, Jordão, Rubenitas e Gaditas, que é a meia tribo de Manassés, instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre Israel. Também aos restos de Israel tinha os mesmo coração para levantar Davi, rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Zacar, Zebulon, Naftali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos, e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, passas de figos, cachos, passas, vinhos, azeites, bois, gado, miúdos de abundâncias, porque havia alegria em Israel. A arca é depositada em casa de Obed-edom. Capítulo 13. E teve Davi conselho com os capitães, os milhares dos 600 e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e levitas, com eles nas cidades dos arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a fazer para nós a arca do nosso Deus, porque não o buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação, e assim fizesse, porque esse negócio parece reto aos olhos do povo. Ajuntou, pois, Davi todo Israel, desde On do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus, Kiriat Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalaá, e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da arca de Abinadab, e os Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, toda a sua força e cânticos, com harpas, com aluates, e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. E chegando a Erequidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá.
pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém, se fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Davi faz alianças com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensagens a Davi e madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. Estendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor ao povo de Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E esses são os filhos que tinha em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Ibar, Elizoar, Eubelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Beliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei de Israel, todos os filisteus subiram às buscas de Davi. O que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Reafins. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus nas minhas mãos e os entregarás? E o Senhor lhes disse: sobe, porque entregarei nas suas mãos. E subindo Baal-Berazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou meus inimigos, como a rotura da água, pelo que se chama o nome daquele lugar Baal-Berazim. E deixaram ali seus deuses e ordenou que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram-se e estenderam-se pelo vale. Tornou Davi a consultar Deus, disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles e vem a eles por defronte nas amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti e a ferir os exércitos dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e ferir os exércitos dos filisteus, desde Beal até Beger. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. O Senhor pôs o seu temor sobre toda aquela gente. Capítulo 15. A arca é levada à casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si nas cidades de Davi. E preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servir eternamente. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Davi ajuntou os filhos de Arão e os filhos levitas, dos filhos de Coade, Uriel, príncipe, seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Azaía, o príncipe, e seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaias, o príncipe, e seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80, dos filhos de Uzel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 112. Chamou Davi os sacerdotes Sadoc, Abiatar e os levitas, Uriel, Azaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais. Entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vos o não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor com as varas.
que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes e os levitas que constituísse a seus irmãos os cantores com instrumentos músicos, com aluates, harpas, símbolos, para que fizesse ouvir levantando a voz com alegria. Ordenaram-se, pois, os levitas de Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, e Etã, filho de Guzaias, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Micaneias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros, e os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir os símbolos de metal. Zacarias, Aziel, Semiranote e Jeiel, Uni, Eliate, Maacéias, Benaia, com alaude sobre Alamote. Matitias, Elifeleu, Miquineias e Obed-edom, Jeiel, Asaías, com harpas sobre Seminite para esforçar o dom. Queranias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. Berequias, Eucana, eram porteiros da arca. E Zebanias, Josafá, Netanel e Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante as arcas de Deus. Obed-edom, Géias, eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel, os capitões dos milhares, foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa do Obed-edom. Sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor sacrificavam 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levantavam a arca. E os cantores, Kenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores também Davi levava sobre si um efode de linho. E todo Israel fez subir a arca dos concertos do Senhor com júbilo e com zunido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo os unidos os alaudes e com harpas. Sucedeu que, chegando a harpa do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Amém? Irmãos, aqui fala um pouquinho aqui sobre o pecado de Mical, né? Quando a arca do concerto do Senhor chegou à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhando por uma janela, viu o rei Davi, saltava e dançava, e o menosprezou em seu coração. Isso, irmão, já foi a carne. Nunca entende as coisas do Espírito. Na realidade, a carne despreza tudo o que é do Espírito. Em 2 Samuel 6, 20 e 23, declarado que ela nunca teve filhos até o dia da sua morte. Do mesmo modo, se a igreja desobedecer à palavra de Deus, não haverá gozo, e a igreja também ficará estéril. Quando aqui nessa palavra nós vemos, né, que foi falado aqui sobre a morte, né, daquele profeta que pegou, né, quando ele viu que a arca ia cair, ele estendeu sua mão para sustentar a arca. Nós vemos aqui que ele tentou fazer algo, né, achando que ele estava fazendo bem, mas ali não foi do agrado de Deus. Há sempre uma eira. A eira era onde o grão era separado da casca num dia memorável. O grão espiritual seria separado da casca também. Aí veio o furor do Senhor, né, que se acendeu contra Uzá, que foi quando, dentre todo o povo, Uzá deveria ser o mais bem informado. A arca tinha estado junto dele, porque Uzá era um filho Abinadab, com quem a arca tinha sido deixada durante muitos anos anteriores. Entretanto, parece que Uzá nem se incomodou em verificar a palavra de Deus, qual deveria ser exatamente a disposição da arca. Também milhões na atualidade acreditam como Uzá. Evidentemente,
o fez nessa oportunidade que Davi seria o responsável, porque este tinha delegado a responsabilidade a ele. Uzá descobriria algo muito diferente. Milhões estão no inferno na atualidade, irmãos, porque eles atribuíram sua responsabilidade a um pregador, ou a um sacerdote, ou um pastor, ou um missionário. Deus exige que cada indivíduo saiba e entenda a palavra de Deus e que seja devidamente responsável. Portanto, a ideia de que os crentes devem obedecer a alguma autoridade e fazê-lo sem questionar nada, independente de ela estar certa ou errada, não está respaldada pela Bíblia. De fato, o oposto é ensinado nela. Na própria palavra de Deus é ensinado o que nós temos ou não que fazer, irmãos, para que nós não venhamos a pecar contra a palavra de Deus. Um homem morreu por ter sido ignorado, por ter ignorado a palavra de Deus. E outro homem e a sua casa foram enormemente abençoados devido à obediência na palavra de Deus. O critério nesse tempo, ou seja, irmãos, a obediência à palavra é o mesmo critério para os nossos dias de hoje. Nós temos que obedecer à palavra, nós temos que aprender mais da palavra de Deus, para que nós não venhamos a pecar na presença dele. Os acertos para trasladar a arca. Nessa época em particular, o Senhor não havia dito, irmãos, a Davi que ele deveria agir de outro modo quanto à arca. Isso aconteceria mais tarde. Davi enquadrinhou as Sagradas Escrituras e aprendeu como a arca deve ser levada. Se ele tivesse feito isso anteriormente, um homem não teria morrido. Os sacerdotes eram tipos de Cristo, por isso eles foram ordenados a levar a arca. Isso quer dizer que se na época Davi tivesse feito o que era para ser feito, talvez não haveria morte, porque a arca teria que ser trasladada com uma distância, né? As pessoas, eles tinham que carregar aquela arca com uma devida distância, eles não tinham que se aproximar da arca, só se aproximaria da arca se Deus permitisse. Este versículo se refere a Davi, que admitiu o pecado que ele havia cometido uns 3 meses antes. Ele estava falando da maneira como a arca de Deus devia ser transportada. Então, foi devido a isso que aconteceu que ele aprendeu a lição e resolveu fazer conforme a palavra de Deus. Amém? Vamos ler aqui o capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os sacrifícios e a música, né, irmãos, que vão falar aqui no capítulo 16. Abençoou o povo em nome do Senhor, repartiu a todos Israel, tanto homens como mulheres, a cada um pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Ação de graças e cânticos de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas ministros, e isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe de Zacarias, segundo e depois dele Jeiel, Zemirarote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia e Obed-Edom, Jeiel, com laudes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia, Jaziel, os sacerdotes estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi seu primeiro lugar, salmo seguinte para louvar o Senhor, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegrai-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das duas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, de todos os juízos na sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. Em toda a terra estão os juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão, do juramento a Isaque,
o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós um pequeno número, poucos homens estrangeiros nela, andaram de nação em nação e de um reino para o outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e aos que meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai o dia da sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos e suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. E mais tremendo é o do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor adiante dele. Fosse a alegria no seu lugar. Dai o Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza e na sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não abale. Alegrai-se os céus, regozije-se a terra, e diga entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com as suas plenitudes, exulta o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o seu santo nome e nos gloriemos do seu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, dos séculos em séculos. E todo o povo dizem amém, e louvou o Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca o concerto do Senhor, Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a ordenança para cada dia. E mais a Obed-Edom, com seus irmãos, 68, e estes Obed-Edom, filhos de Edom, a Osa, ordenou dos porteiros. E mais a Zadok, sacerdote e seus irmãos, os sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, tinha escrito Israel. E por eles deixou Emã, Gedurum e ao mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã, Gedudum e trombetas, símbolos para os que faziam ouvir, instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedudum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Nesse capítulo, nós vemos aqui que, sob a liderança de Davi, de fato começou um grande culto de Deus com instrumentos musicais e corais. Obviamente, ele foi guiado pelo Senhor a fazer isso. O livro de Salmos foi o primeiro livro de cânticos na terra. Davi escreveu quase a metade dos que foram registrados e possivelmente outros que não levam o seu nome. De fato, alguns trechos dos Salmos neste capítulo foram incorporados por Salmo 105. Irmãos, nós vemos que nesse capítulo aqui, Davi fez ação de graças e cânticos para Deus. Então ele fez coisas agradáveis aos olhos de Deus, né? A celebração, a grande celebração, a adoração, não devia parar depois de ser estabelecida a arca, devido ser ministrada de contínuo muito frequentemente. Aqueles que chamam pelo nome de Cristo adoram o Senhor somente durante certos dias ou período. O Espírito Santo está dizendo aqui: este deve acontecer a cada dia e de ser contínuo. Nós não devemos adorar a Deus apenas hoje, ou ontem, ou amanhã. Deus tem que ser adorado todos os dias, a cada dia, não só por períodos ou por certos dias, mas
todos os dias de nossas vidas, irmãos. Porque se nós estamos vivos, nós temos o fôlego de vida, porque Deus está permitindo a nossa respiração, Deus está permitindo a nossa vida. Então nós temos que adorá-lo, nós temos que exaltá-lo, nós temos que santificá-lo todos os dias. Todos os dias nós temos que agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus não só pelos bons momentos, irmãos, mas também pelos ruins. Porque se não fossem os ruins, nós não buscávamos ao Senhor. Imagine se nossa vida só tivesse coisas boas, boas, boas. Quando é que nós iríamos parar e agradecer a Deus por tudo, buscar a Deus pela nossa santidade, pela nossa saúde, pela nossa vida sentimental, pela nossa vida espiritual? Buscar a Deus todos os dias, irmãos. É isso que Deus fala conosco aqui. Que nós não venhamos buscá-lo somente por momentos, mas sim por toda a nossa vida. É isso que Deus quer de nós. Amém? Vamos ler o Salmo 91, irmãos, para darmos continuidade à nossa leitura bíblica, né? Para nós encerrarmos com as nossas orações. E que aqui nós possamos aproveitar, irmãos, eu continuo falando, pedindo aqui para vocês, que durante essa oração, essa corrente de oração, vocês possam também orar por mim, orar pela minha vida, pelos meus familiares e filhos, porque é muito triste, irmãos, vocês batalharem a vida toda, conquistarem as coisas, o inimigo vir tirar das mãos de vocês. Eu sei que muitos de vocês já possam ter passado por isso, mas que nós possamos continuar agradecendo a Deus, amém? Nossa vida não pode parar por causa de uma perda, e Deus possa nos abençoar e nos trazer em dobro, amém? Vocês me acompanhem no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. É somente nele que eu vou confiar, irmãos. Vocês também confiem nesse Deus. Direi: o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e novamente repita comigo: nele confiarei. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Repita comigo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, irmão. Tenda significa casa, amém? Porque aos teus anjos ele dará ordem ao nosso respeito para nos guardarem de todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos para que não tropecemos com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento aqui, Senhor, meu Deus de oração, eu me encontro aqui, Pai, de joelhos, perante a sua presença, meu Deus, nessa corrente de oração, orando por cada filho e filhas que aqui se encontra nesse canal. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, meu Deus, eu venho pedir refrigério para minha alma, refrigério, Senhor, meu Deus, para a vida do meu filho, Pai. Senhor, meu Deus, que essa perda não venha, Senhor, meu Deus, tirar a paz do coração dele. Que venha, Senhor, meu Deus, fortificá-lo a te buscar cada vez mais. E nós sabemos que só através das suas bênçãos, Senhor, meu Deus, nós somos abençoados. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda cada filho e filha, Senhor, meu Deus, que aqui se encontra nesse canal. Repreende, Papai querido, todo espírito maligno, toda força contrária. Repreenda, Senhor, meu Deus, todas as forças das trevas, Pai. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, todo o laço do passarinheiro, toda peste perniciosa. E nós sabemos, Senhor, meu Deus, que essa peste perniciosa são as doenças, Pai. Cura teus filhos, cura minha vida, cura meu corpo.
Cura, Senhor, meu Deus, o corpo dos teus filhos e filhas que aqui se encontram. Vai sarando, Senhor, meu Deus, coração, pulmão, todos os órgãos. Vai sarando os nervos, vai sarando tudo, Pai. A pele, o sangue, os ossos, Pai. Vai livrando os seus filhos, Pai, da fibromialgia, da artrose, da rinite, da tendinite. Vai livrando os seus filhos de todo derrame, todo ataque cardíaco, todo câncer, toda diabetes, toda pressão alta. Vai, Senhor, meu Deus, entrando com cura, Pai, no corpo dos teus filhos. Que todas as doenças silenciosas, Senhor, meu Deus, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai querido, Pai amado, vai levando resposta para os seus filhos, aqueles que necessitam de resposta, Senhor, meu Deus, na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, na vida espiritual, Pai, na saúde, Senhor, meu Deus. Guarda, Senhor, meu Deus, nossas vidas. O inimigo está aí, Senhor, meu Deus, rodeando nossas vidas, Pai, para matar ou roubar e destruir. Que eles não venham, Senhor, meu Deus, destruir nossas vidas. Que nós venhamos ser abençoados e guardados em nome de Jesus Cristo, Pai. Ô, Senhor, meu Deus e meu Pai. Tira, Senhor, meu Deus, das nossas estradas, Senhor, meu Deus, toda pedra de tropeço. Vai tirando toda feitiçaria. Vai tirando todo trabalho feito, toda macumbaria, Senhor, meu Deus. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, da vida dos seus filhos e filhas, toda inveja, todo ódio, todo disse-me-disse, toda fofoca, toda ira de Satanás, Senhor, meu Deus. Pai, ensina seus filhos a te buscar. Ensina seus filhos, Senhor, meu Deus, a ter um pacto contigo, Pai. Que seus filhos venham, Senhor, meu Deus, ter obediência. Que seus filhos venham, Senhor, meu Deus, buscar ao Espírito Santo todos os dias, Pai. E não somente hoje ou amanhã, mas que nós venhamos adorar esse Deus todos os dias. Que nós venhamos buscá-lo todos os dias, Pai. Ô, Senhor, meu Deus, entra nas causas dos teus filhos, Pai. Essas causas que eles aguardam, seja no INSS, na justiça. Seja, Senhor, meu Deus, qualquer tipo de causa, Senhor, meu Deus, que eu não sei o que os seus filhos necessitam, Senhor, mas o Senhor sabe, porque o Senhor os conhece. O Senhor sabe do que eles necessitam e do que eles precisam. Senhor, muito obrigada, Senhor, meu Deus, por me dar as provisões. Muito obrigada por cuidar da minha vida, do meu lar, dos meus filhos e familiares. Obrigada, Senhor, meu Deus, por cuidar de cada parente longe, perto, Pai. Pai querido, Pai amado, entra, Senhor, meu Deus, com a sua glória. Entra, Senhor, meu Deus, com a sua intercessão na vida dos jovens, das crianças, dos idosos. Vai guardando cada filho seu, Pai, em nome de Jesus. Guarda-os, Senhor. Refrigera nossa alma, em nome de Jesus. Que nós venhamos a saber como é bom te louvar, como é bom, Pai, cantar louvores. Como é bom anunciar, Senhor, meu Deus, todos os dias a sua benignidade a todos os filhos e filhas, Pai. Que nós venhamos anunciar a sua benignidade, Pai, de dia, de noite, todo o tempo, toda hora, Pai. Que nós não venhamos te buscar somente na aflição, mas que nós venhamos te buscar, Senhor, meu Deus, nos momentos bons, em todas as bênçãos que o Senhor tem nos planejado em nossas vidas, Pai. Guarda, Senhor, meu Deus, cada vida, cada alma, Pai, em nome de Jesus. Que vocês possam orar comigo, irmãos, me acompanhem na oração que Deus nos ensinou todos os dias, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus, estar na sua presença a todo tempo, a todo momento. Que vocês, irmãos e irmãs, possam ter uma intimidade com Deus todos os dias. Busca pelos seus filhos, pelos seus familiares, pelos seus empregos. Que Deus abençoe o emprego de vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus entre com provisão no celeiro de vocês, irmãos, na saúde, na vida sentimental, na vida familiar.
Que Deus venha prover o que vocês necessitam, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever no meu canal, ative o sininho. Olha aqui embaixo, irmãos, tem lá escrito se inscrever. Inscrevam-se no meu canal, coloca lá compartilhar, compartilhe nos seus status, compartilhe nas suas redes sociais, me ajude a divulgar esse canal. E eu te peço novamente, irmãos e irmãs, orem por minha vida, que eu também necessito de oração. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus guarde, proteja, livre, renove, transforme a vida de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos.